Bom dia, senhor presidente, em exercício, deputado César Pires, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão. Eu escutei atentamente aqui o pronunciamento do nobre colega deputado Adriano, do qual também tenho bastante respeito, inclusive acho que é um dos deputados que honra muito os votos que foi recebido, mas eu acredito que ele não prestou atenção no meu pronunciamento ontem. Ficou bem claro para quem estava aqui ouvindo a sessão do que eu estava falando ontem, que o governo do Estado, que inclusive eu vou repetir aqui o meu discurso ontem, o programa Mais Saneamento, inclusive, lançou também no domingo as obras de despoluição do Rio Claro e do Rio Pimenta. Recurso de um pouco mais de 14 milhões, oriundos do PAC Saneamento, com a contrapartida de quase 20% do governo do Estado. Recurso esse que estava disponibilizado para o governo desde meados de 2011 e 2012. Foi isso que eu falei aqui. O que eu falei foi que o recurso estava garantido para o Maranhão e que a CAEMA não executava. E que o secretário Davi Teles, presidente da CAEMA, fez uma licitação com esses recursos que estavam garantidos, assinou uma nova ordem de serviço. Em nenhum momento eu disse que era recurso dessa gestão. Mas a obra, o procedimento administrativo, sim, os recursos estão aí. Como recentemente, deputado Adriano, saiu uma matéria no Jornal Pequeno, e aqui eu vou ler novamente. Em 2013, o Ministério do Turismo destinou aproximadamente 30 milhões para as obras de saneamento e limpeza nas praias de São Luís. Na época, um laudo da Secretaria de Meio Ambiente, SEMA, expedidos pelo Laboratório Central do Maranhão, LACEN, apontavam que as praias ludovicenses não estavam poluídas. Em 2014, o próprio Gastão Vieira, ainda à frente do Ministério, se queixou em público que o governo Roseana ainda não havia colocado o convênio em prática e que a Caixa Econômica Federal ameaçava devolver os recursos ao Ministério. O ministro Gastão Vieira conseguiu a verba de 30 milhões para o saneamento da capital. Desses 30, 20 foram devolvidos. O governo conseguiu acessar 10 milhões, que inclusive está em processo de licitação, que é para a despoluição do Rio Calhau, que está em fase de licitação. Ou seja, o que eu falei foi exatamente isso. A inoperância, e aí não tem outra palavra, a incompetência da gestão passada em alocar, em executar os recursos. A obra que o deputado se refere aqui, os recursos foram trabalhados desde 2007 e estão disponíveis desde 2009. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 6 anos. E aqui eu não vou voltar, deputado, com discurso de 40 anos, não. São 6 anos, os 2 últimos anos da gestão da Roseana. E os recursos estavam aí e as obras não foram executadas. Deputado Rafael. E aí o que aparece para a mídia nacional? A CAEMA como a maior empresa poluidora. E aquela mancha preta na praia, nas praias de São Luís. Mas o recurso está alocado, os recursos estão disponíveis. A execução é que é lenta, é que não foi possível ser concluída. E aí, são 6 anos de obra, e 6 anos esse esgoto saindo das casas, das indústrias, das empresas, e indo para as praias de São Luís. Aqui ninguém está querendo se apropriar de obra de ninguém. O que nós nos apropriamos porque o povo colocou foi da gestão do governo do Estado. E essa tem que funcionar e está funcionando. E está funcionando. Aí, infelizmente, o povo já deu a resposta. Quem não teve condições de gerir o Estado se afastou. E agora está outra gestão fazendo aquilo que não foi feito. Deputado Marco Aurélio. Eu fico impressionado como a gente não consegue superar este debate, que já estamos quase finalizando o primeiro ano do governo e sempre este debate sempre é reaquecido. A destacar que o governo atual ele não segue o modelo anterior, nem no nome nem na forma. Nem no nome nem na forma de gestão. E digo isso com a compreensão do que é o empréstimo. Sempre colocam o BNDES, tem sido motivo da salvação do governo Flávio e tal, mas contrair o empréstimo não é nenhum mérito. Contrair um empréstimo não é nenhum mérito. Sobretudo porque o governo anterior fez muitas obras com dinheiro do BNDES.
Fazer a conta não é o mérito, pagar a conta é o mérito. E o empréstimo do BNDES vai ser iniciado, esse pagamento, no governo do Flávio. Outros governos irão também pagar essa conta. Na verdade, quem paga é o povo quem paga a conta. E aí eu quero dizer o diferencial da forma, porque, por exemplo, dos 3 bilhões e 800 milhões do BNDES, contraídos na gestão anterior, o direcionamento para a educação, por exemplo, eram cerca de 60 milhões. E o governo Flávio Dino redimensionou esse investimento para a educação para 800 milhões de reais. Olha o que é prioridade no governo. Antes eram 60 milhões e agora foi para cerca de 800 milhões. E aí vem a criação dos IEMAs, vem Núcleo de Educação Integral, investimentos na UEMA, mais Bolsa Família Escola, reforma de escolas estaduais e muitos outros investimentos na educação. E quando eu digo que o governo o governo atual não segue a gestão, o modelo anterior, eu falo também para a saúde, porque o desafio hoje da saúde do Estado é, de fato, colocar no modelo do SUS, porque no modelo que era anteriormente, não era sustentável. Como é que se faz um modelo de saúde pública sem seguir o modelo regionalizado? Porque a saúde de Imperatriz, por exemplo, ela não atende só Imperatriz. A saúde de Açailândia, ela não atende só Açailândia. A saúde de Porto Franco, ela não atende só Porto Franco. Precisa ser pensado o modelo regionalizado, que é uma norma do SUS, para atender justamente a Comissão de Intergestores Regionais, a CIR, que é para atender este modelo, porque aí sim se consegue respeitar e atender às mais diversas necessidades. Então eu coloco este desafio, e quando foi colocado por uma fala anterior, o que se faz com o hospital? Não é o secretário que tem que saber, a decisão é dos comitês, a decisão é da Comissão de Intergestores Regionais. É a partir deste diálogo entre os municípios que compõem cada região que vai ser decidido. Então, a decisão correta, quem faz é quem está vivendo a saúde de cada região. É por isso que eu digo, o governo está no caminho certo, e parabéns pela fala de Vossa Excelência. É isso que a gente vem falar aqui, deputado Marco Aurélio. Principalmente a questão, não vou nem entrar na questão da saúde, que Vossa Excelência já destacou muito bem, mas eu quero também trazer outro ponto, que eu falei ontem, que é a despoluição da Lagoa da Jansen. 12 pontos, elas serão retirados com obras do Tesouro do Estado. E aí, deputado, nós temos que fazer o nosso papel como deputado representante do povo, de fiscalização dessas obras e acompanhamento delas. São 60 dias para que essa obra seja concluída. Vamos acompanhar, vamos observar o prazo legal da obra e o resultado eficaz, que com certeza será. Então, eu não falei nada mais do que está aqui no meu discurso. Falei que as obras estão há 6 anos em execução e não são entregues. Falei que esses recursos estão sendo devolvidos por falta de gestão, por falta de acesso a esses recursos e que agora estão sendo executados. Então, foi exatamente isso que eu falei e volto aqui a essa tribuna justamente para colocar e ratificar que os serviços agora do programa Mais Saneamento estão eficazes, os recursos estão sendo acessados. E também pode ter certeza que nós iremos acompanhar todas as execuções dessas obras, porque é importante para o Estado do Maranhão, para o nosso meio ambiente, que inclusive nos remete a várias questões ambientais, como, por exemplo, o uso racional da água, a questão do meio ambiente, que inclusive Vossa Excelência também é um militante dessa área, e vamos observar em conjunto a criação dos comitês dos rios que cortam o nosso Estado, os rios estaduais e os rios federais. Senhor presidente, era isso que eu tinha falado.